Então, galera, vamos lá. Continuando até que enfim as aulas de PFSense, né? Depois de muitos pedidos, vamos retomar a série do PFSense aqui. Na nossa última aula a gente instalou o PFSense e ele terminou a instalação nessa tela aqui com a interface WAN com um endereço, a interface LAN com outro endereço. Conforme a gente viu na aula passada, a gente tem uma configuração na qual o servidor do PFSense, ou o gateway do PFSense, ou o firewall PFSense, como queira, ele está entre a rede local e a internet. Então, relembrando que por causa disso ele vai precisar ter duas interfaces. Uma interface INAT, que é a interface para a rede WAN, isso eu estou falando da VM, obviamente. Se você estiver ligando isso no ambiente físico, ele vai precisar receber, de fato, o cabo da internet no firewall do PFSense e ter outra interface de rede para entregar essa internet para a rede interna, certo? No caso da nossa VM do PFSense, ela tem uma interface INAT e uma interface em rede interna. A interface INAT, essa interface aqui, o WAN, que está com esse endereço. A interface de rede interna, a interface aqui que está com 92.168.1.1. O primeiro passo para a gente continuar a nossa configuração é a seguinte. Na nossa simulação aqui, a gente vai ter apenas uma VM como cliente desse PFSense, até por intuito de simplificar a nossa estratégia aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos configurar a interface da rede interna do PFSense para um IP fixo e vamos dizer que o PFSense vai trabalhar como DHCP, certo? Dessa minha máquina interna. Com isso, a máquina interna vai poder receber um IP diretamente do PFSense para poder conversar com ele de modo interno e a partir dele posteriormente chegar até a internet. Beleza? Essa é a nossa configuração inicial. Então vamos fazer o seguinte. Volta aqui para a VM do PFSense. A partir daqui a gente tem que fazer o seguinte. Vamos configurar primeiro manualmente o IP da interface LAN, certo? Então aqui vamos digitar lá o 2, que é para configurar o IP. E aqui ele pergunta qual é a interface que você quer configurar o IP. A1, que é um LAN, ou A2, que é a LAN. No caso da gente, vamos configurar o IP da LAN. Então é 2 de novo. Pronto, ele pergunta aqui qual é o novo endereço da LAN. Então vamos colocar esse endereço aqui, o 92.168.100.254, que é o outro endereço válido dessa faixa de IP, o 92.168.100, certo? Isso é uma convenção que a gente usa em redes de computadores. Geralmente a gente pega o primeiro ou último IP válido para colocar no nosso gateway ou no nosso servidor. Nesse caso estou pegando o último IP válido. E aqui ele pergunta qual é a quantidade de bits que vai ter na máscara. A gente vai utilizar a máscara padrão de classe C, que é 24, certo? Vale a pena lembrar aqui o seguinte. Esse tipo de endereçamento é porque a gente está fazendo teste local. Mas se for fazer isso numa rede interna, numa rede organizacional, você tem que adaptar esse endereçamento para o bloco de endereçamento que você tiver disponível aí. Então, preste atenção nisso para não acabar colocando um endereço equivocado aqui. Pronto. Para aquele pergunta se você quer configurar um novo gateway para o WAN. Nesse caso não precisa da gente aqui, ó. Para a rede LAN, pode apertar Enter. Endereço IPv6 no momento a gente não está utilizando, então vamos apertar Enter também para deixar sem. E aqui ele pergunta se eu quero habilitar o DHCP na minha rede local. Então eu quero habilitar, vou digitar Y e vou dizer o seguinte, ó, o meu servidor DHCP vai entregar endereços a partir do endereço 192.168.100.100 até o endereço 192.168.100.200. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o serviço do DHCP do meu servidor vai poder fornecer aos clientes os IPs na faixa 100.100 até a faixa 100.200, certo? Por último, ele pergunta se eu quero habilitar a interface web, eu também quero, então digita Y e aperta Enter para continuar. Aguarda um pouquinho, ele está aí reiniciando os serviços. Pronto, ele já terminou a configuração e diz que a interface de gerenciamento já está nesse endereço IP, que é o endereço do
servidor. Apertar Enter novamente, ele vai voltar para a interface padrão. Pronto. O serviço, o trabalho que você precisa fazer, pelo menos inicialmente, dentro da interface do PFSense é esse, certo? Você não vai precisar fazer maiores alterações aqui. O nosso próximo passo é fazer com que a nossa máquina local, que está aqui, essa máquina local, consiga acessar o PFSense por meio da rede interna. No nosso exemplo, a gente vai deixar a VM do PFSense rodando e vamos colocar a VM do nosso cliente, qualquer cliente, para se comunicar com ela diretamente. Aqui não há uma regra específica de o cliente tem que ser Linux, tem que ser Windows, qualquer cliente que você tenha em máquina virtual vai poder funcionar. Como a gente já fez nas aulas anteriores, instalação do Ubuntu e do Lubuntu, eu vou pegar o Ubuntu especificamente para trabalhar como meu cliente, mas você pode escolher qualquer cliente que também vai funcionar, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. O primeiro passo é fazer com que a minha interface nessa VM fique em rede interna também. Porque eu estou aqui, ó, a minha interface local do servidor PFSense é a rede interna. Então vamos fazer isso aqui. O servidor aqui está funcionando. Vamos lá agora no nosso VirtualBox. E eu tenho aqui já uma VM que eu configurei como cliente. Sendo que, ó, aqui o adaptador padrão dele está NAT. Isso aqui é fazer com que ele se ligasse diretamente à internet. Não é o que eu quero. O que eu quero é fazer com que ele se ligue ao PFSense. Então eu vou fazer o seguinte. Vou clicar na VM do cliente. Clicar em configurações. Depois eu vou clicar aqui em rede. E vou alterar o tipo do adaptador para rede interna. Vou apertar aqui OK. Com isso, eu tenho só um adaptador, isso é muito importante, tá? Porque se você tiver mais de um adaptador, vai ter conflito na hora da configuração, não é isso que você quer. Só um adaptador em rede interna e o seu PFSense tem dois adaptadores, um em NAT e um em rede interna. E o primeiro em NAT e o segundo em rede interna, isso também faz diferença, certo? Beleza, certinho o cliente aqui com a interface em rede interna. Vamos iniciá-lo para poder fazer a configuração do PFSense via interface web. Uma coisa interessante para salientar é o seguinte. Aqui na nossa aula eu estou utilizando a interface de rede interna, certo? Com isso eu vou isolar as minhas máquinas virtuais, que são o servidor e o cliente, na nuvenzinha, digamos assim, do VirtualBox. Se você tiver configurado essa interface do local do PFSense como interface host only, por exemplo, é possível você fazer a configuração do PFSense através do seu navegador local, no seu sistema operacional local, certo? Sem precisar iniciar outra VM. A gente fez essa configuração assim para poder simular realmente o ambiente de trabalho, no qual você tem máquinas que estão lá, que você está acabando de instalar para fazer a configuração lá, certo? Então, mas se você tiver selecionado isso aqui para ser rede hosting only, você vai poder fazer as mesmas configurações que eu vou fazer na sua máquina local agora. Certo, está aqui iniciando. Vou dar um skip aqui para vocês não ficarem esperando. Pronto, pessoal. Continuando aqui. Seguinte. Assim que você ligar a máquina virtual do seu cliente ou indo pelo seu navegador, você vai digitar aqui o IP lá do nosso servidor. Nesse caso é 92.168.100.254. Se essa tela aqui aparecer, quer dizer que essa configuração, essa primeira parte da configuração inicial do PFSense foi realizada com sucesso. A partir desse momento a gente vai continuar por aqui, por essa interface web, para continuar essa configuração inicial. Mas por enquanto eu vou parar por aqui, para a gente não ficar estender muito nessa aula, e na próxima aula a gente vai mostrar aqui como realizar esses passos aqui iniciais de configuração via interface web já. Beleza? Então qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Se você não encontrou essa tela quando usou esse endereço aqui, pode ser que você tenha errado alguma coisa com as interfaces de rede, ou não tenha configurado exatamente como a gente fez o endereço lá do servidor, certo? Então confira isso por gentileza, para ver se o problema persiste. Se persistir,
deixa aí nos comentários que a gente vai fazer o possível para corrigi-lo. Então é isso, até a próxima, valeu!